Sejam bem-vindos ao nosso especial do Dia da Consciência Negra aqui no canal da Câmara Municipal de Araçagi. Hoje vamos explorar documentos históricos do século XIX que registram a presença de homens, mulheres e crianças escravizadas no nosso município. Para nos ajudar nesta análise, convidamos o professor historiador Aleph Mendes para explicar a importância desses registros no nosso município. Bem, pessoal, quando falamos sobre história negra em Araçagi, é interessante destacar sobre a história negra dos escravizados negros em geral no Brasil, que no Brasil começa basicamente em 1535, tendo os primeiros escravizados chegando nos navios negreiros em Salvador. Quando esses navios negreiros trazem esses escravizados para cá, eles são vendidos de maneira geral desde 1535 para trabalhar nas lavouras, nos cafezais, nos canaviais, de forma forçosa, violenta e também cheio de chicoteadas, cheio de violências, as quais muitas das vezes faziam sangrar. Bem, esse movimento que houve no Brasil desde o século século XVI, até 1888, especificamente 13 de maio de 1888, século XIX, foi um movimento muito forçado. Como a própria historiografia demonstra, esses navios negreiros, eles eram atracados em África e do continente africano, esses negros escravizados, trazidos forçosamente de suas etnias, eram transladados, por navios chamados de navios negreiros e atracados aqui em portos como do Recife, Salvador, Rio de Janeiro, entre outros. Bem, acontecia que esses negros escravizados na época, desde o século XVI, eles eram vendidos como se fossem produtos, coisas. E os senhores de engenho da época vendiam também essa mão de obra escravizada, quando muitas das vezes para ele não era muito viável ficar mais com aquele negro escravizado. É interessante falar sobre esse histórico de desumanização que houve no Brasil, porque não só houve no Brasil, mas esse histórico de desumanização, ele também aconteceu na nossa cidade de Araçagi. Os registros históricos demonstram que Araçagi já era local de passagem dos colonizadores, haja vista que foram os colonizadores que fizeram todo esse processo de desumanização das pessoas negras. Por que desumanização, professor Aleph? Porque desumanização no sentido de tirar realmente a humanidade dessas pessoas negras escravizadas. Por quê? Essas pessoas não tinham dignidade de humano, elas eram tratadas como coisas, como se fosse, por exemplo, um objeto que eu compro e que eu vendo. Então, elas eram retiradas da sua humanidade, basicamente por serem pessoas com a cor da pele negra. E isso foi mais de 300 anos no Brasil, como disse, de 1535 até 13 de maio de 1888, com a abolição da escravatura no Brasil. Bem, nesse sentido, demonstrando o contexto geral do que houve no Brasil, é importante destacar Araçagi, porque Araçagi, como antes disse, foi passagem dos colonizadores europeus, no sentido aqui que passaram, como, por exemplo, os portugueses, os holandeses, franceses que também passaram por essa região e foram influenciando tanto no que diz respeito aos registros históricos para o que nós temos hoje como nome Araçagi, quanto também nos próprios processos de escravização, primeiro de indígenas, porque isso também aconteceu de forma geral no Brasil, e depois a substituição da mão de obra por negros escravizados, isso também ocorreu aqui na cidade de Araçagi. Bem, desde o século XVI, esses europeus já passam por aqui conforme demonstra o relatório de Elias Reckman, que foi um holandês, o qual registrou a capitania da Paraíba e, nesse sentido, ele também demonstrou essa região que nós hoje temos como Araçagi. Mapas antigos demonstram também a região de Araçagi
demonstrando exatamente, por exemplo, montanhas que nós temos hoje. Por exemplo, a montanha em Canafixinha, as montanhas de Canafixinha. Tem mapas do século XVI e XVII que demonstram justamente aquelas montanhas, tá? Então, você veja que desde o século XVI e XVII, os europeus, os colonizadores, já passavam por aqui. E passando por aqui, muitos deles se estabeleceram, principalmente com a repartição de terra, com as sesmarias, tá? Houve muitos europeus que comandaram localidades inteiras e formaram engenhos aqui nessa localidade. É nesse sentido que começa o processo de escravização, também nas terras que hoje compreendem Araçagi, serem colocados em pauta. Como, por exemplo, nós temos arquivos raros, históricos, que foram encontrados por nosso colega, irmão e amigo João Batista, tá? Que é formado em geografia e trabalha na Câmara Municipal atualmente. Ele encontrou esses registros e disse: professor Aleph, o que é que você acha? E começamos a analisar juntos e percebemos que esses registros, que são registros os quais estão expostos na internet, mas são de ordens paroquiais da cidade de Araçagi, tá? Eles demonstram batismos, casamentos de pessoas negras escravizadas. Por exemplo, nós temos um desses registros, que é um registro de casamento de Francisco e Genoveva, que eram escravizados, mas, como diz o documento, escravos. Por que a palavra escravizados? Porque ressignificamos, na medida que esse povo foi escravizado, não no sentido de que eles nasceram escravos, mas escravizados por um processo de colonização no Brasil. Esse registro paroquial, que é uma fonte histórica, de 1867, fala a seguinte coisa. Vocês vão estar vendo aí no vídeo. Diz assim: aos 5 de março de 1867, satisfeitas as formalidades, de minha licença, Padre Francelino Coelho Viana, na Capela de Araçagi, presentes as testemunhas Manuel de Carvalho e José Lopes de Mendonça, em matrimônio sobre as bênçãos nupciais aos nubentes Francisco e Genoveva, escravos de José Lopes de Mendonça, dispensados no primeiro grau lateral de afinidade. Todos naturais e moradores nesta paróquia, do que, para constar, fiz esse assento que assino. Vigário Frederico de Almeida Albuquerque Melo. Olha só o que a fonte histórica, esse registro paroquial, demonstra. Demonstra um processo de escravização na cidade de Araçagi, que também era legitimado pela religiosidade, pela igreja da época, tá? Católica da época, mas que ao mesmo tempo que era legitimado, era também concedido bonanças, benéfices, como, por exemplo, a do casamento. Então, percebemos aqui alguns personagens. Por exemplo, além de Francisco e Genoveva, contados como escravos nessa fonte, nós temos José Lopes de Mendonça, que era o senhor dessas pessoas escravizadas. Ou seja, demonstrando que na cidade de Araçagi tinha senhores de escravos. Ou seja, já no século XIX, nós vemos fontes paroquiais que demonstram isso. Ou seja, Araçagi também foi uma terra de escravização de pessoas. Nesse sentido, Genoveva e Francisco, a eles é concedido exatamente, tendo como testemunhas Manuel de Carvalho e José Lopes de Mendonça, essa benéfice de casamento. Então, esse processo que legitimado pela Igreja Católica da época, mas que era um processo de escravização de pessoas, lembrando, esse processo de escravização foi um processo que se deu por causa que as pessoas eram negras, tinham pele negra, porque essas pessoas de pele negras, muitas das vezes, nasciam ou escravizados ou eram comprados de outros senhores. Então esse processo era violento. Esse processo, por exemplo, era colocado a chicotadas. Pessoas brancas da elite, donos, senhores de engenho, chicoteavam essas pessoas negras escravizadas quando muitas das vezes não queriam fazer o que eles ali exigiam que fizessem. E esse processo foi aqui colocado nessa fonte histórica como uma benéfice
a esses escravizados, levando em consideração que benefícios, mais benefícios com suas condições. Qual era a condição dessas pessoas, tanto o Francisco quanto a Genoveva, serem escravizados, trabalharem de 5 da manhã às 6 da noite, sem direito algum, e tendo que, muitas das vezes, dormir dentro de senzalas que eram locais muito deploráveis, posso assim dizer. Nesse sentido, vemos que Araçagi também foi um reduto de escravizados. Haja vista que fazia, por exemplo, menção a Mamanguape, porque na época, em 1867, Araçagi era distrito de Mamanguape. Tá? Então, assim, vemos que esse processo histórico vai justamente demandando de senhores escravizados, a ponto de termos outro registro importante que diz assim, ó, essa fonte histórica diz o seguinte, é uma fonte histórica também paroquial, que diz assim: aos 29 dias do mês de setembro de 1837, na capela da povoação de Araçagi, filial à matriz de Mamanguape, olha só aquilo que eu disse a vocês, por santos olhos, batizou, de licença do vigário interino, de Holanda Cavalcante, o padre Luiz Lopes Madeira, ao párvula Thomas Pardo. O nome do escravizado era Thomas, de origem parda, ou seja, uma pessoa negra, de idade de 3 meses, filho natural de Francisca, ambos escravos de Felipe Pinto. Olha só, quem era o escravizador da época, aqui morador do distrito de Araçagi, Felipe Pinto. Sendo padrinhos Manuel Gonçalves de Oliveira e sua mulher Antônia Maria da Conceição, de que mandei fazer este termo em que assino José Persina de Araújo, vigário. Ou seja, o vigário que assinou José Persina de Araújo. Veja como é que acontecia esse processo de escravização, conforme essa fonte demonstra. Essas pessoas negras escravizadas, haja vista que, depois que o movimento negro brasileiro toma em concepção que pessoas negras no Brasil são pessoas pretas e pardas, pessoas pretas e pardas, historicamente, no Brasil, foram escravizadas a ponto de demonstrar que esse Thomas, que era um menino de 3 meses, era de cor parda. Tá? Outra coisa, filho natural de Francisca, também possivelmente uma escravizada. Então, você veja que a criança já nascia na condição de escravizado. Então, esse Felipe Pinto era também escravizador nessas regiões. Lembrando, os escravizadores, por vezes, estupravam mulheres negras escravizadas, mandavam matar ou matavam negros escravizados, mandavam chicotear ou chicoteavam negros escravizados, a ponto que, por exemplo, o Papa da época mandou dizer para os senhores de escravizados aqui na Paraíba que eles não fossem, tá, tão violentos com seus escravizados. Por quê? Os senhores de engenho, os senhores de escravizados na Paraíba, eles eram muito violentos com seus escravizados. Eles batiam, eles chicoteavam, eles tiravam sangue, por vezes deixava a pessoa morta ali. Lembrando, os escravizados não tinham essa coisa de ser naturalizado como pessoa, ele era tratado como coisa. Então, coisa pode ser, de qualquer forma, deplorável ali, colocado na violência, e era isso que era posto para essas pessoas negras escravizadas. Então, já vemos 2 fontes interessantes que vai demonstrar que no século XIX, nos 1800, tanto nas primeiras décadas de 1800, quanto no final, temos em Araçagi, ali legitimado pela religião do catolicismo naquela época, quanto pelos escravizadores, esse processo de escravização de pessoas na cidade. Bem, nós percebemos que até pelo contexto histórico da própria nacionalidade brasileira do Brasil, em 13 de maio de 1888, ocorre a abolição da escravidão no Brasil. A escravização de pessoas, ela é retirada desse processo pelo Estado, ou seja, não é mais sistêmica. As pessoas negras escravizadas que estavam nas senzalas, agora são jogadas fora dessas senzalas. Perceba como o processo é desumano. Porque essas pessoas negras que foram escravizadas desde 1535
até 13 de maio de 1888, mais de 300 anos de escravização, e que construíram toda a riqueza do país, agora são jogadas fora das senzalas sem direito algum, colocadas ali à mercê de suas sortes. E além desse processo de não ser colocado e reparado historicamente para esse povo negro escravizado, o que eles produziram de riqueza para o país, nós tivemos no Brasil o processo de eugenia. O que era o processo de eugenia? O processo de eugenia era justamente uma pseudociência, uma falsa ciência que dizia que pessoas negras não tinham o pensamento tão aflorado, humano, assim como pessoas brancas. E por isso aconteceu um processo de migração muito forte de europeus, italianos, espanhóis para o Brasil, alemães para o Brasil, poloneses, nesse período entre final do século XIX e início do século XX. Por quê? Era necessário que, com esse pensamento da eugenia, as pessoas negras fossem sumindo, segundo dizia esse processo de eugenia. Porque conforme esse processo de pseudociência, as pessoas negras seriam locopletadas por pessoas brancas, ou seja, se misturariam as raças e passaria a não ter tantas pessoas negras no Brasil. Só que vemos que isso não se confirmou, porque atualmente as pessoas negras do Brasil são mais de 50% da população brasileira. Bem, voltando a Araçagi, essas pessoas negras escravizadas que foram libertas no 13 de maio de 1888, com certeza fizeram festas. É tanto que temos relatos na historiografia, aqui em Areia, em locais como João Pessoa e tantos outros centros, pessoas negras nas ruas das cidades fazendo festa porque agora estavam libertos. Festa num dia, tristeza no outro, porque libertos, mas sem direito algum, sem direito à terra, sem direito à comida, sem direito a trabalho, porque o trabalho agora ia ser substituído para esses migrantes que vieram de fora, né, essas pessoas, os europeus que vieram de fora, para substituir essa mão de obra negra, vieram agora e os negros, além de não terem direitos, foram para os subempregos e para os subúrbios das cidades. Em Araçagi, acontece da seguinte forma: essas pessoas negras que antes eram escravizadas e os seus descendentes, que agora não têm ou não tiveram direitos nenhum, nem a terra e nem acesso a empregos bons, foram trabalhar, por exemplo, de favor nas terras dos senhores, os antes senhores de escravizados e agora donos de grandes latifúndios, de grandes terras. E esse processo foi tão forte que muitas pessoas, elas, por exemplo, pegavam uma certa parte da terra, né, pessoas negras escravizadas, através dos relatos históricos, das memórias, nós percebemos isso, pegavam essas terras, trabalhavam, muitas das vezes dando parte para aquele dono de terra, muitas das vezes fazendo uma casinha de taipa ali para morar, e esse processo foi lidando, porque em Araçagi, essas pessoas antes negras escravizadas foram se tornando agricultores, foram se tornando pessoas ali batalhadoras que, aos seus modos de vida, a ponto, por exemplo, de termos pessoas como os cesteiros, a exemplo da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre os cesteiros, pessoas artesãs, pessoas que foram, através da cultura, através dos movimentos de resistência, como tivemos aqui em Araçagi, o movimento dos assentamentos, o Maria Preta, assentamento de Santa Lúcia, que são movimentos de resistência negra, sim. Tanto isso que é testificado essa questão pelo próprio processo de resistência dos assentados. Então, essas pessoas negras foram se locupletando e resistindo ao processo que nós temos hoje, a população de Araçagi, como uma população, em grande maioria, de pessoas negras. Então, a questão toda sobre esses documentos históricos é que Araçagi também foi uma terra de escravizados. Araçagi foi uma terra que derramou sangue negro. Araçagi foi uma terra que retirou direitos das pessoas negras, tanto no período do século XIX, mas também posterior à abolição da escravatura no Brasil. Muito obrigado e até mais.